Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite para os rapazes. Boa noite para as meninas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com os meus irmãos. Estar aqui é sempre uma alegria, um privilégio grande, ver o que Deus tem feito aqui, ver quantas pessoas têm sido alcançadas, o que o Evangelho de Jesus tem feito na vida de vocês ao longo desse tempo. Para a gente é um privilégio maravilhoso ser parte dessa história de alguma forma, relembrando com carinho dos primeiros passos e vendo o que Deus tem feito e ainda fará para a glória dele em nome de Jesus. Se você está aqui é porque há um motivo muito forte de Deus para você estar aqui. Você não chegou aqui por acaso, você não caiu aqui dentro hoje, você veio aqui porque Deus te trouxe. Entendendo que Deus te trouxe, Ele sabe todas as coisas, alguma razão muito preciosa para você estar hoje aqui. E se você é membro dessa igreja e faz parte dela, está hoje aqui, ou se você veio visitar, está hoje aqui, se você nem sabe que igreja é essa, está hoje aqui, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana das Águas. Com alegria nós nos reunimos na casa do Senhor e há algum motivo muito precioso para nós estarmos juntos hoje aqui. Quero que vocês conheçam o nosso time de adoradores da nossa igreja que está aqui hoje, sob a liderança do presbítero Paulo. Pedir para vocês ficarem de pé. O presbítero Paulo, o querido Josimar, Mateus André, Lucas Teixeira. Agora vocês virem para lá, né? Muito bem. Deus abençoe. Josimar vem muito bem acompanhado, pode ficar em pé, Josimar, da sua amada Cristina, que também ela agora fica de pé, para ser conhecida de toda a igreja. Queridos nossos amados que estão conosco hoje aqui. E sabe quem também veio? Ela, a Flávia. Então eu pedi para a Flávia, minha amada, ficar de pé. Eu já apresentei para vocês a Flávia hoje ou ainda não? Primeira vez hoje? Hoje primeira vez? Então essa é a Flávia, a minha amada, preciosa, amada esposa, que viemos conversando, um tempo tão bom de conversa no carro, sempre um privilégio muito grande. Gente, eu trago um abraço da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das Américas, a nossa igreja querida e amada. Alguns de vocês já estiveram lá. Aqueles que puderem estar em alguma ação, algum encontro nosso, será uma alegria muito grande recebê-los. É uma igreja divertidíssima, uma igreja legal, uma igreja amada, muito séria, muito bíblica, e é um privilégio muito grande ser parte também daquela história pela graça de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, na segunda epístola que escreveu o nosso irmão Pedro. A gente vai ler a partir do capítulo 1, versículo 12 a 15, e eu queria conversar com vocês hoje sobre a seguinte temática: que as lembranças não sejam jamais esquecidas. Eu vou voltar a falar sobre o tema já. Segunda a epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Ô Jacques, depois você me diz até onde eu posso andar aqui, tá? Eu não quero ficar fora aí da estrutura, mas eu sou de andar, entendeu? Ficar parado para mim é uma doideira. Achamos aí, meus irmãos? Vocês acharam? Acharam aqui ou acharam aqui? Acharam aqui, né? Tá bom, vamos achar. Então vamos ler junto aqui. Por esta razão, sempre estarei... Boa noite, tudo bem, irmãos? Todo mundo legal aí? Tranquilo? Vão junto comigo? Vamos embora? Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Que as lembranças não sejam jamais esquecidas. O texto é escrito, inspirado pelo Espírito Santo, pelo nosso irmão, o apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus. Pedro é conhecido por ser uma pessoa naturalmente impulsiva. É conhecido como alguém que tomava frente de tudo, que falava o tempo inteiro, que ele era acionado sempre nos momentos mais interessantes do ministério de Cristo. Foi Pedro quem teve o privilégio de andar sobre as águas,
Foi Pedro quem teve a loucura de cortar a orelha do soldado de não sei quem. Foi Pedro Malco. Foi Pedro quem teve a oportunidade de responder para Cristo lá em Cesareia de Filipe: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro foi sendo amadurecido pelo Senhor. Ao longo do tempo, Deus foi tratando a vida dele, costurando a vida dele, construindo a vida dele, para que ele pudesse se tornar a pessoa que ele se tornou e foi sendo trabalhado ao longo do tempo. O tempo é um período muito importante na nossa vida para o nosso desenvolvimento. Nós podemos crescer, amadurecer, evoluir, desenvolver ao longo do tempo. Mas há também aquele que perde tempo. Aquele que ao longo do tempo não aproveita o tempo e acaba perdendo o tempo. Então nós temos duas possibilidades quando nós entendemos e enfrentamos a questão do tempo. Nós podemos aproveitar muito bem o tempo, ou podemos perder o nosso tempo. A única coisa que a gente não sabe é quanto tempo a gente tem. A gente pode aproveitar o tempo, a gente pode perder o tempo. A única coisa que a gente não sabe é quanto tempo a gente tem. Pedro começa a conversar com a gente aqui no versículo 12, afirmando inicialmente, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Pedro nos fala sobre missão e compromisso. Pedro fala de uma história que foi construída e que ele pode estar compartilhando por meio dessa carta algumas questões importantes que devem ser guardadas e devem ser trazidas para a nossa mente. Pedro nos lembra dos nossos compromissos, é importante que a gente os conheça. Veja que ele nos fala aqui no capítulo 1, a partir do versículo 5, especialmente 5 aqui: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas existindo em vós, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro nos ensina? Aproveitar o nosso tempo. Pedro nos traz a lembrança daquilo que é fundamental e que é importante na nossa vida. Ele fala dos compromissos que devem ser assumidos e não dos descompromissos que são vividos na nossa vida continuamente. A gente está vivendo um tempo de desconstrução, especialmente dos valores que até então eles reinavam absolutamente sólidos entre nós. Começa uma forte campanha ao longo do tempo para descaracterizar aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, aquilo que é importante para a nossa vida. Passamos a considerar outros valores como superiores aos valores cristãos. Passamos a viver, nesses tempos pós-modernos, uma construção centrada no nosso eu, onde aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem, aquilo que eu curto, isso tudo se torna mais importante do que aquilo que foi estabelecido anteriormente, no nosso caso, foi estabelecido pela palavra de Deus. Pedro vai destacando alguns valores que são fundamentais e que não podem ser perdidos com o tempo. Mas ele sabe, a gente sabe, que esses valores são bombardeados o tempo inteiro. Alguns valores que nós assumimos como reais, como fundamentais para a nossa vida cristã, passam a ser questionados pelos valores modernos ou pós-modernos, onde nós buscamos aquilo que está centralizado na nossa vida. Vivemos um tempo de absoluto egoísmo, um tempo onde o egocentrismo passa a dominar. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for da maneira que eu acho que é certa, é sinal de que está errado. Passamos a viver centrados na busca pelo prazer, e nunca vivemos tanto hedonismo quanto os nossos dias. Aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos alegra, é o que nós queremos. Pessoas desfazem relacionamentos longevos porque não está tendo mais alegria. Então nós vamos abrindo mão dos nossos compromissos, daquilo que é sério, daquilo que é justo, daquilo que é correto, em razão de questões novas. Ou seja, ao longo do tempo nós somos bombardeados. E quem não tiver uma fundamentação sólida, se perde. Vamos falar um pouco sobre o Evangelho?
O Evangelho de Jesus, ele é absolutamente claro nas Escrituras. Mas existe uma série de novas informações que a gente vem recebendo ao longo do tempo, que nós temos sido bombardeados naquilo que é fundamental para a nossa existência. A Bíblia está sendo desconstruída na sua autoridade. Nós, os cristãos reformados de forma especial, admitimos a Bíblia como autoridade sobre a nossa vida. A Bíblia é autoridade. A nossa vida não é construída na base do que eu gosto, do que eu sinto, do que eu entendo como bom, nem daquilo que dá certo, daquilo que é estratégico. A nossa vida cristã é fundamentada na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz que é certo, é certo. O que ela diz que é errado. Vou dar para vocês um exemplo simples. Uma corrupção, é certo ou errado? Nós todos sabemos que é errado. Nós sabemos que é errado, a Bíblia diz que é errado. Mas de vez em quando você pode estar sendo atacado exatamente no ponto da corrupção, com uma coisa que não alegra o Senhor, que desagrada a Deus, que corrompe o sistema, que prejudica a nossa vida, que traz inúmeros malefícios para a nossa existência. O que a Bíblia diz que é, a gente crê que é, porque a nossa vida é fundamentada na Bíblia. A gente até diz que a palavra de Deus é a nossa única regra infalível, inerrante de fé e prática. Ou seja, nós construímos a nossa vida fundamentada nas Escrituras e longe dela nós nos perderemos. O caminho mais curto para um desvio espiritual é quando nós nos afastamos da palavra. O caminho mais curto para as heresias é quando nós nos afastamos da palavra. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Pedro quer nos despertar, escrevendo essa carta, dos valores essenciais da nossa fé, daquilo que deve estar enchendo o coração da gente, trazendo à nossa memória o que jamais deveria ser esquecido. Lembre-se da missão e do compromisso. Ele começa: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Fez aquela lista que nós lemos a partir do versículo 5, estabelecendo aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, aquilo que é essencial para a nossa vida. Versículos 13 e 14, ele fala sobre uma coisa completamente desagradável. Ele fala da sua mortalidade. Se na primeira etapa a gente está falando de aproveitar o tempo, na segunda etapa eu preciso que você se lembre de quanto tempo a gente tem. Ainda que você não saiba quanto tempo você tem, eu também não sei, parece que Pedro sabia. Veja, olha o que ele diz aqui no versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A revelação do Senhor Jesus para ele foi que o tempo de vida dele estava se findando. Ele usa essa expressão neste tabernáculo para poder expressar e falar sobre a sua morte. Quem é que gosta de falar da sua própria morte? Tem gente até que tem medo de falar sobre morte. Tem gente que bate na madeira, não sei porquê, em nome de Jesus, 3 vezes. Tem gente que tem arrepio. Eu conheço várias histórias sinistras. Quando eu era pequeno, eu queria ser coveiro. E quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu gostava de brincar de pique, esconde, esconde no cemitério. É verdade, tudo isso é verdade. E fui aprendendo ao longo do tempo muitas histórias interessantes. Por exemplo, de um homem de Deus, um presbítero consagrado ao Senhor, ele e a esposa em sua casa, ela fazendo alguma coisa dentro de casa, ele deitou no chão assim, começou a dizer o nome dele, e dizendo: fulano, prepara-te para encontrar com teu Deus. A mulher, naturalmente, o que a mulher faz numa hora como essa? Está maluco, está doido? Aí ele repetiu: fulano, o nome dele, prepara-te para encontrar com teu Deus. A mulher: você está maluco, para com esse negócio. 3ª vez: fulano, prepara-te para encontrar com teu Deus. No outro dia, morreu. Achou engraçado, Josemar? Josemar, cuidado à noite. Olha, sabe o que aconteceu, gente? De alguma maneira, parece que ele tomou conhecimento.
E a fala dele, prepara-te para encontrar com o teu Deus, se tornou para a minha vida uma sinalização importantíssima. Porque eu conhecia ele, conhecia a história dele, conhecia a esposa dele, e fui aprendendo com isso a respeito da nossa finitude. Nós precisamos aprender. Ontem a gente estava lembrando do Rebanhão. Quem é mais antigo aí se lembra. Rebanhão foi fundado por um cara chamado Janires. Janires veio para o Rio, fez esse ministério lindo aqui, depois saiu do Rio, foi para Belo Horizonte, onde lá montou uma nova banda chamada Banda Azul. E na Banda Azul ele fez uma música cuja letra, pedaço da letra dizia assim: mas agora já é hora de ir embora viajar, conhecer outro caminho, outro lugar. Levo no peito saudade de vocês. Josimar, já sabe o que vai acontecer, né? Morreu também. Um acidente de ônibus, morreu. Mas eu estou contando essas duas histórias para lembrar vocês que nós não somos infinitos. Nós temos uma finitude aqui nesse tempo. Nós nascemos para a eternidade, que é outra história. A gente precisa entender que a nossa vida é assim. E Pedro traz para a vida dele uma lembrança para a vida deles. E para a vida deles também vem para a nossa própria vida. Porque a gente precisa aprender a aproveitar o tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente precisa olhar para o horizonte, entendendo que Deus está nos dando uma extraordinária oportunidade de viver. Que Deus está nos dando uma oportunidade linda de vivenciar esse dia com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Que a gente não sabe quanto tempo a gente tem, então a gente precisa aproveitar muito bem o nosso tempo. Alguns de vocês aqui sabem que em 2012 eu recebi um diagnóstico de linfoma, que é um tipo de câncer. E eu, quando recebi a notícia, eu fiquei muito impactado com a notícia. Eu estava sozinho, fui ao médico sozinho, levei o exame para o médico. O médico abriu o exame, que eu sou daqueles que não abre exame. O médico abriu o exame, começou a suar e dizer: eu não entendo. Eu não entendo, e eu quieto. Eu sou um bom ouvinte, entendeu? Ele olhando, suando gotas assim, dizendo: eu não entendo. E eu pensando: eu acho que eu tenho que começar a suar também. Porque se ele não entende, imagina eu. Você não sente nada, eu não entendo. Sente nada, sinto nada. Comecei até a sentir. Ele perguntou tantas vezes. Aí ele disse o que eu tinha. O diagnóstico que você tem é esse: linfoma. Eu nem sabia o que era linfoma, já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era linfoma. E aí eu peguei o carro, saí do carro, fui embora. No caminho inteiro entre Tijuca e a Barra, eu fui chorando, e orando. E ao longo daqueles dias, eu comecei a perceber um pouco mais o que é a finitude. Porque eu subi para o consultório saudável e desci do consultório condenado à morte. Como é que é um negócio esse? Você sai de um lugar, está bem. Você volta para o outro lugar, você está mal. Finitude. Na primeira noite, eu acordei de madrugada, às 2h30, e não lembrava de ninguém que teve linfoma que estava vivo. Você embarcou todo mundo, não lembro de ninguém vivo. A Dilma Rousseff teve. O Gianecchini teve. E eu não lembrava que eles tinham passado por isso, estavam vivos. Não lembrava de nada disso. Aquilo foi trazendo uma angústia. Aí eu fui, peguei meu celular e comecei a mandar tweets. Eu tenho uma conta no Twitter e eu comecei a mandar mensagem para mim mesmo. Sabe aquela mensagem que você manda, você escreve, mas é para você aquela mensagem? E logo que eu mandei, 2h30 da manhã, logo começaram a retweetar. Eu mandei outra. Retweetaram, mandei outra. Retweetaram. E eu passei a ter um ministério na madrugada. Toda vez que eu acordava meio desesperado, eu mandava tweets para mim mesmo. E aí eu fui me deparar com uma realidade que é de todos nós. Quem é que a gente sabe o dia? Quem é que sabe o dia da sua própria morte? Quem é que sabe quanto tempo a gente tem? Quem é que sabe o tempo da nossa existência? Mas a verdade é que quando Pedro constrói isso aqui, ele fala sobre a sua finitude, ele fala sobre as dificuldades que tem em relação a isso mesmo, mas ele precisa compartilhar com a gente essa realidade a partir da sua experiência com Jesus. E ele diz que quem contou para ele sobre a sua finitude foi Jesus. E a vida com Jesus faz a enorme diferença. Ele não escreve assustado, ele não escreve com medo. Você não vê desespero no texto dele.
Ele fala com a serenidade daqueles que sabem aonde vão morar. Daqueles que sabem que o tempo da nossa vida, embora seja limitado, é só um prenúncio de uma vida eterna, maravilhosa e extraordinária no céu. É a vida daqueles que foram confrontados pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho, assumiram o Evangelho, vivem o Evangelho. Aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Esse é o privilégio que nós temos vivendo na presença de Jesus, aproveitando o nosso tempo com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade que a Escritura nos traz. Essa é a verdade que a palavra do Senhor Deus nos traz. E é lindo ver como Cristo conduz a nossa história, falando sobre a nossa limitação, mas também falando sobre a nossa imortalidade, falando da nossa vida espiritual, falando daquilo que vai acontecer. Versículo 15 diz assim: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro agora nos fala sobre o nosso legado. O legado, aquilo que a gente deixa, a mensagem que fica, a palavra que é compartilhada, a história que é construída. Lembre-se do legado a ser deixado. É bonito a gente pensar naquilo que a gente faz na nossa vida, se é para a nossa glória ou se é para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 da sua primeira carta, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quero compartilhar com vocês isso. O caminho para nós deixarmos um legado, criarmos uma herança, deixarmos um rastro abençoado. O caminho é fazermos tudo para a glória de Deus. A nossa vida para a glória de Deus. As nossas ações, as nossas decisões, as nossas ponderações para a glória de Deus. As nossas escolhas para a glória de Deus. A nossa palavra para a glória de Deus. A nossa amizade para a glória de Deus. A criação dos nossos filhos para a glória de Deus. O casamento para a glória de Deus. O nosso trabalho para a glória de Deus. Os nossos estudos para a glória de Deus. O caminho é esse, gente. A grande etapa da nossa vida, da construção da história que fica, é quando a gente faz tudo para a glória de Deus. Quando a gente estabelece isso como um crivo, como uma meta, como um propósito da nossa existência. Não farei nada para a minha própria glória. Farei tudo para a glória de Deus. Que Ele cresça e eu diminua. Que o nome dEle será glorificado e o meu nome nem apareça. Enquanto nós buscarmos a nossa própria glória, nós vamos viver de forma umbilical, vamos viver ensimesmados, vamos viver cheios de vaidade, viver cheio de orgulho, e o orgulho precede a queda. Mas quando a gente vive para a glória de Deus, é outra vida, é outra vida, é outra vida. A gente faz tudo para a glória de Deus, porque a glória de Deus é o crivo, a glória de Deus é a nossa meta, a glória de Deus é o nosso propósito. O legado vai além da gente. É curioso como o legado cresce em importância, porque passa a falar daquilo que a gente fez, da nossa vivência, da nossa história. E quando a gente faz para a glória de Deus, a gente deixa exatamente essa lembrança preciosa para glorificar ao nosso Deus. O que ficou de Pedro para nós hoje? A gente conhece muitas histórias dele, algumas que eu contei no início aqui. Mas para esse povo de Deus que aqui estava, e para nós que vamos estudar as suas epístolas, nós vamos entender a complexidade da sua vida, as suas lutas pessoais, mas a história que foi sendo escrita. A lembrança de Pedro, imagine bem as pessoas recebendo essa carta, lendo essa carta, ouvindo a respeito dessa carta. Pedro anunciando a sua própria morte, falando da brevidade que isso iria acontecer a partir de um segredo que foi contado a ele. Eu quero terminar contando a vocês sobre esse assunto. Os segredos que Deus nos conta.
Os segredos que Deus nos conta são segredos que vão nos acompanhar para sempre. Aquele segredo que Deus te contou em algum momento espiritual, e algum encontro que você teve com Ele, momento de oração, estudo da palavra, exame das escrituras, uma música, num acampamento, na própria igreja, numa reunião nos lares, enfim, em qualquer lugar, aquele segredo que Deus te contou, que mudou a chave, que virou a chave, aquela palavra que Deus te trouxe, que mudou a sua perspectiva sobre todas as demais coisas, aquilo que quando é lembrado hoje acende na sua vida e seus olhos brilham outra vez. Estas são questões que jamais devem ser esquecidas. O nosso comprometimento com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele, a nossa caminhada com Ele, deve estar sempre sendo lembrado, todos os dias, por nós. Assim como a história dessa igreja. A primeira vez que você entrou aqui, quem te cumprimentou, quem te acolheu, quem te deu um abraço. A primeira mensagem que você ouviu, o primeiro acampamento, uma reunião no lar, um acompanhamento espiritual. Uma palavra que você recebeu da parte de alguém, ou mesmo quando você recebeu uma pessoa aqui e acompanhou a primeira conversão, quantas histórias vividas nessa igreja você tem para contar? Quantas dessas histórias impactaram a sua vida e você não pode esquecer-se delas, porque elas fazem parte dessa história linda que está sendo escrita para a glória de Deus. É lindo quando a gente olha para trás e pode ver que Deus está escrevendo a história. Que à medida que Deus escreve a história, a gente está vivendo a história. É lindo ver que uma história sendo vivida na presença de Deus, ela também aponta o que vai acontecer. Quando a gente vive para a glória de Deus, essa história se torna um legado e as pessoas vão receber isso como um bastão daquele que corre, onde eu posso compartilhar com o outro para que o outro também corra e nós possamos correr juntos para a glória de Deus. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos nos lembrar sempre da nossa missão e do nosso compromisso. A lembrança que o nosso irmão Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe. Nós precisamos viver a nossa vida fundamentado nessa existência. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dois grandes perigos que crentes vivem ao longo da sua história eclesiástica. Primeiro, ser inativo. Segundo, infrutuoso. E o combate a essa inatividade e essa infrutuosidade está registrado nas Sagradas Escrituras. Por isso, quando Pedro escreve a partir do versículo 12, por esta razão, estabelecendo a base, o fundamento a partir desse ponto, ele diz, sempre estarei pronto. E fala das lembranças que vão ser efetivadas. Quero concluir desafiando vocês a estarem sempre prontos. Sempre prontos. 10 anos foram vencidos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Muitos outros anos virão para a glória de Deus. É vivendo para a glória de Deus que a história vai registrar o que está sendo feito. E você deixará para a posteridade um legado. Aquilo que ficará daquilo que você fez, que seja feito sempre para a glória de Deus. Se você quiser fazer alguma coisa para a sua glória, isso morre em seguida. Ninguém se lembrará mais, porque você fez para a sua glória. Mas quando você faz para a glória de Deus, ainda que você não saiba, quando você faz para a glória de Deus, o legado vai ficando e vai alcançando outras pessoas e a história vai sendo transformada para que Deus seja sempre glorificado. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês, que Deus continue a abençoar a nossa amada Igreja Presbiteriana das Águas, que Deus continue abençoando a história de cada um. Não se esqueçam daquilo que Deus trouxe para a vida de vocês. Que as lembranças não sejam jamais
esquecidas. Que Deus nos abençoe.